o tempo de Deus. O tempo. O que é esse tempo de Deus? O tempo de Deus é quando você está pronto, né? Eu costumo dizer que o tempo de Deus é quando o seu tempo está alinhado com o tempo de Deus. Quando você está preparado para viver aquilo que Deus planejou para a sua vida. Interessante que quando a gente fala sobre tempo, na minha opinião, é um dos testes mais difíceis que qualquer ser humano pode passar. E você só sobrevive ao teste do tempo na caminhada cristã se você tiver dentro de você a identidade de filho formada. Se você tiver a convicção de quem verdadeiramente você é em Cristo Jesus. No caso, como a gente estava falando das situações dentro da faculdade, o que me levou a desviar, se eu tivesse uma identidade formada com mais força, os princípios estivessem lá, latejando dentro do meu coração, né? Mas para isso tem que ter o quê? Tem que ter uma vida de leitura da palavra, uma vida de busca do Senhor. Com certeza o desfecho seria diferente. Vamos falar um pouquinho das suas artes, não artes plásticas, mas das suas artes enquanto fora do Evangelho. O que você aprontou? Aprontei das mais diversas coisas, mas a principal, né, como bom nordestino, sempre ir para um forró, né, lá muito cultural, forró. Sair com os Droga amigos. teve na sua vida, não? Não cheguei a... Pelo menos disso você ficou livre. Isso, fiquei livre das drogas, mas não faltaram oportunidades. Não faltaram pessoas para chegar e oferecer, mas a bebida, que eu acredito ser a porta de entrada para as drogas, né? Não, aliás, de certa forma, né, eu costumo dizer que o crack é a segunda droga mais consumida no Brasil. A primeira é o álcool. Isso. Né? E o álcool tem que ser encarado realmente como droga. Como uma né? droga. Enquanto ele for tratado dessa forma, ou visto assim dessa forma romântica, essa coisa do social, né, como você bem disse, ele é uma porta de entrada e, como droga, das mais difíceis de sair dela. Recentemente me ligou uma grande amiga cujo filho está internado tentando sair desse inferno que ele entrou, que foi a dependência do álcool, e está uma situação assim realmente muito complicada. E a gente sabe, naturalmente, que se existe uma forma de socializar, entre aspas, é a juntar com uma turminha que gosta de tomar um golezinho, né? Verdade. E no geral, né, mulheres, as baladas, as festas. Então, assim, eu pude, graças a Deus, o Senhor me guardou muito nesse tempo. Foi um curto período, foi, se eu não me engano, 1 ano e meio. 1 ano e meio foi o tempo que eu passei fora. Mas e a faculdade, você concluiu? Concluí. Hoje eu sou geógrafo pela Universidade Federal de Pernambuco. E o interessante é que assim que eu voltei para a igreja, as coisas começaram a deslanchar na minha vida. Porque Deus me trouxe com a fome, com a sede pela presença dEle, muito maior do que eu já tinha tido em toda a minha vida. Então busquei o Senhor, então aquilo que eu tanto almejava, né, alcançar como uma boa vida profissional, uma boa vida ministerial, o Senhor me deu a graça de alcançar. Atualmente, claro, eu tenho aqui, né, um CD seu, inclusive você encerra esse bloco cantando uma das canções dele, mas paralelamente à música, você exerce a atividade profissional na área que você se formou? Não, hoje na verdade eu sou obreiro da Igreja Batista da Lagoinha. A minha história é um tanto quanto engraçada até, porque assim que eu estava na faculdade, a partir do 4º período eu entrei para um estágio lá no Porto de Suape, né, hoje que é um dos maiores portos do Brasil, que está crescendo demais, então eu fiz parte da equipe de planejamento urbano. Naquela equipe foi a equipe que fez o plano diretor do porto. Então, eu estava bem dentro do processo como pesquisador, já lá pelo Porto de Suape. Eu trabalhava dando aula de geografia e também de metodologia científica, que foi uma experiência fantástica para mim, porque como eu era pesquisador, eu tive um desafio que era ensinar metodologia para crianças e para jovens. E aí a gente participou das principais feiras de metodologia do Brasil, né, a FEBRAS, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia
produzida pela USP, a Universidade de São Paulo. A gente foi, ganhou vários prêmios, a Mostratec, que é a mostra de tecnologia lá do Rio Grande do Sul, da Fundação Liberato, a gente também participou. Chegamos até a enviar um projeto que foi para a maior feira de metodologia científica do mundo, que é a Intel ISEF, que acontece uma vez por ano, né, nos diversos estados lá dos Estados Unidos da América, e no nosso caso, naquele ano, foi lá no estado de Oregon, e nós ficamos na 10ª colocação, 10º melhor projeto da área de ciências biológicas do ensino médio do mundo, foi de lá de Pernambuco. E a história da música na sua vida, como é que é? A história da música, o que aconteceu? Nesse meio tempo, quando eu estava trabalhando nessa vida profissional, comecei a me envolver dentro da igreja. E eu sempre toquei, sempre gostei de tocar, sempre gostei de artes desde a minha infância. Toco violão desde os 10 anos. Então, Deus começou nesses momentos em que eu estava buscando a presença dele, ele me dá canções. E essas canções, elas falavam justamente sobre isso, sobre a vivência que eu havia tido e como o poder da palavra de Deus em reafirmar a identidade de um filho, para mim, me tirou daquela situação. E daí surgiu o projeto Identidade de Filho, que é nada mais nada menos, eu costumo dizer que é uma declaração de amor de Deus à sua criação, esse trabalho. Na sua família tem mais alguém que está ligado à música ou só você? Na minha família só eu, por enquanto. Eu tenho um irmão agora que ele está fazendo ETED, ele está na base lá em Curitiba. Você falou que é um missionário de Lagoinha. Isso. Como é que funciona o seu trabalho missionário na Lagoinha? Eu sou obreiro da igreja. E aí, como foi que aconteceu? Eu vim para cá, como todo bom cristão, ele sempre vem para Belo Horizonte, né? Porque, assim, o Diante do Trono, os congressos, Belo Horizonte é um polo. Eu costumo brincar, minha esposa, Gemima, costuma falar, dizer o seguinte: Lagoinha é muito interessante, parece a Disneylândia dos crentes, né? Porque todo crente quer vir para cá, todo crente quer ver o que é que tem aqui, a unção que tem aqui, a diferença que tem aqui. Então, a gente sempre vinha. E aí, numa dessas vindas, né, que eu vim para cá, eu conheci o Seminário Teológico Carisma. Eu fiz o Seminário Teológico Carisma, Deus me chamou e... Interessante que, depois de eu ter começado a conquistar aquelas coisas que eu tanto almejei na minha juventude, que estavam começando a acontecer, Deus disse assim: filho, agora você vai parar de trabalhar secularmente, você vai se dedicar exclusivamente à minha obra. E foi outra crise, né? Não, Senhor, tem tanta gente aí querendo, eu não preciso disso não. Vamos tentar uma outra coisa? Olha, conciliar isso aí. Vamos conciliar, eu estou trabalhando, eu estou aqui bem, estou produzindo CD, porque na época eu já estava produzindo CD, estou produzindo CD, todo domingo estou lá na minha igreja, ajudo o meu pastor, não tem por que deixar tudo, ir lá para Belo Horizonte fazer o quê em Belo Horizonte, meu Deus do céu, nem praia, nem mar, não tem nada lá. Aí, aquela crise, no final das contas, Deus, né, acaba sempre nos convencendo do melhor. E aí eu vim para cá, né? Me formei. Quando eu me formei, nesse meio tempo... Você diz, se formou no Carisma. No Carisma, no seminário. Me formei no seminário. Assim que eu me formei no seminário, antes, desde que eu entrei, logo no primeiro semestre, eu já comecei a me envolver dentro da Lagoinha com os ministérios. E um dos ministérios que eu me envolvi foi o da melhor idade, da terceira idade. Uma das gratas surpresas que o Senhor me proporcionou, porque eu sempre trabalhei com jovem. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar com a terceira idade, eu fiquei assim, nossa, será que vai dar certo? Porque como é que é? Eu sou jovem, como é que eu vou trabalhar com a terceira idade? Mas eu aprendi muito, aprendi com a calma, com a paciência, com a perseverança, com a visão de vida, com o amor que eles tinham. O Senhor usou, porque o fato de eu estar fazendo seminário e estar longe da minha família, né? Assim, muitos deles foram meus avós. Você está na reunião com o pastor Paulo? Isso, passei um tempo. Aquela reunião fui eu que era o responsável por ela, viu? E tem uma coisa muito legal na terceira idade, que você sabe qual é a vantagem de chegar à terceira idade? É que a gente é jovem há mais tempo. Verdade. Você é jovem há menos tempo. É verdade. Mas é muito legal aquela reunião, sabe? Ela, assim, foi uma reunião muito marcante
chegar lá cedinho, né? E era assim um tempo de assim de muito maravilhoso. Um tempo maravilhoso mesmo, sabe? Eu me encontro de vez em quando com alguns da melhor idade, e agora que eu faço parte também da melhor idade, né? Acabei de inaugurar, sou debutante na melhor idade, então a gente percebe assim realmente o quanto essa fase é uma fase preciosa, né? E aí antes de terminar, no caso, depois de um ano de trabalho voluntário, o pastor Paulo, né, me convidou para trabalhar na igreja. E aí eu aceitei e começamos a desenvolver um trabalho lá. Na terceira idade eu também conheci a minha esposa, né, que é a Gemima, que ela é terapeuta ocupacional, trabalhava lá com ele já, e eu cheguei depois, e a gente começou a desenvolver vários projetos, e a gente começou a ver uma coisa muito interessante, que a terceira idade ela tem fôlego de vida. A terceira idade, ela tem uma juventude que muitas vezes transcende o que o jovem está vivendo hoje. Na verdade, se você olha para a palavra, você descobre que alguns homens, né, e por que não dizer também algumas mulheres, a melhor fase delas com Deus, toda fase com Deus é boa, mas assim, a mais marcante, eu diria, talvez não a melhor, mas a mais marcante, aconteceu quando eles já estavam avançados em dias, né? Nós temos vários exemplos na própria palavra mostrando isso, o caso de Abraão, o caso de Moisés, a própria Sara, né? Isabel, e vai por aí, né? Que foram pessoas que experimentaram muito de Deus nessa fase e que tem muito a contribuir, a verdade é essa, né? A terceira idade eu diria assim, é um celeiro de informações e de experiências que vale a pena. E para a gente foi um desafio. Por quê? Depois de todo o projeto ser feito na casa, surgiu um novo desafio que o Alex da Rede Super propôs para a gente, né? Que era estar participando do programa, do Novo de Novo, que é o programa da melhor idade. E aí, quem faria, no caso, o programa seria eu e a Gemima. E para a gente é um mundo novo. Por quê? Porque nunca tive intimidade com câmera, nunca trabalhei com televisão e tem sido muito bacana, muito legal, porque eu tenho tido a oportunidade de aprender com um colega aqui na Rede Super, tenho tido a oportunidade de aprender com todos mesmo, porque assim, o Senhor, eu sempre tive isso dentro de mim, que é a questão, muito do que me movia era o desafio. E quando o Senhor coloca desafios na nossa vida, nós nos policiamos, nós prestamos mais atenção, nós buscamos mais a Ele, nós ouvimos. Quando você está muito cheio de si na situação, você vai lá, não, eu posso, eu vou fazer. Quem está muito cheio de si, não tem espaço para Deus colocar mais nada. Verdade. Nosso tempo acabou, Marcos. Nós temos ainda o tempo de você mostrar aí sua música. E o interessante para a gente encerrar é que agora foi o tempo que Deus... Esse projeto, eu comecei a gravar ele fazem 4 anos. 4 anos que ele vem amadurecendo. E agora foi o tempo que Deus disse, filho, é agora.